E os comunistas também reagiram, fizeram a contra-represália. Mataram uma figura muito notável do meio católico tradicional, que era o deputado José Calvo Sotelo. Já falei dele. O José Calvo Sotelo era cofundador da União Monárquica Nacional, um ótimo economista, foi ministro da Fazenda durante a fase do Diretório Militar, foi ministro da Fazenda ali de 1925 a 1930, escreveu, inclusive, um livro que eu citei no episódio anterior e volto a citar, livro intitulado Evolução do Capitalismo Contemporâneo, em que ele discute a questão da regulação dos bancos, do sistema financeiro, tendo como luz a doutrina social da Igreja, particularmente a encíclica 40º Ano, obra que todos vocês devem ler. Aliás, volto a bater nessa tecla. Quando vocês estudarem economia, ou qualquer outro assunto, política, economia, enfim, guerra cultural, vocês devem ler as obras legadas por esse tipo de homem, pelos católicos tradicionais que morreram em defesa da fé. Vocês não devem ler bobagem de Instituto Mises, enfim, Brasil para Lerdos. Isso aí é fantasia. Isso aí vem contaminado com o veneno da Revolução. Então, eu particularmente, e meus companheiros lá no Partido dos Cristeiros, quando a gente vai escolher referencial para formação, leitura, enfim, a gente vai atrás desse tipo de livro. Ou seja, da linha ibérica mais reacionária. Não tem razão nenhuma para buscar referenciais fora disso. Inclusive, né, professor, só um adendo. Nesse Instituto Mises, eles promovem, obviamente, a figura do Mises de uma forma muito, assim, como se ele fosse, sabe, a resolução de tudo, né? E vale lembrar que o Mises, ele era bem anticatólico, né? Então, Exatamente. não se pode, né, apoiar uma figura dessa. Foi bom você lembrar, viu, Pedro? Porque naquele livro dele, chamado Socialismo, ele fala horrores contra a Igreja Católica. Verdadeiras blasfêmias, que eu não vou reproduzir aqui. Mas depois eu posso passar aos interessados transcrições completas dessas blasfêmias e calúnias que o senhor Mises fez à Igreja, à Santa Religião. Então, esse aí é o tipo de autor que nenhum de vocês deve sequer citar, exceto para falar mal. Bem, para início de conversa, ele era da seita lá. E pior, era bolsista da Fundação Rockefeller. Vocês sabiam disso? Ele se sustentou durante parte da sua vida com uma bolsa concedida pela Fundação Rockefeller. Aí você vê que esse pessoal da nova direita é oposição controlada a serviço da revolução. A rota antiglobalismo reclama do Jorge Soros, faz aquela ceninha lá contra a Fundação Rockefeller, mas difunde as obras de um autor anticatólico que recebia dinheiro da Fundação Rockefeller. Vai entender a cabeça desse pessoal. É patifaria mesmo. Falta de caráter. E, aproveitando aqui, só para corrigir novamente, a escola austríaca não tem nada a ver com a escola de Salamanca. Esse é outro mito que os vigaristas da nova direita brasileira espalham por aí. Mito já desmentido num livro do professor Daniel Arribas. Um livro, vou aqui dar o título completo para que vocês procurem. O livro se chama
Destapando é o liberalismo. A escola austríaca não nasceu em Salamanca. Professor Daniel Arribas. Eu publiquei uma resenha desse livro. Depois posso passar o link da resenha, que bem que merece ser traduzido aqui. Então, foi bom você lembrar disso, Pedro. Ludwig von Mises odiava o catolicismo. Ele era lá daquela seita apátrida, cujos líderes conspiram contra a igreja há mais de 1000 anos. Ele recebia dinheiro da Fundação Rockefeller. E, novamente, a escola austríaca não tem nada a ver com a escola, com os chamados escolásticos tardios. Enfim, mito que essa gente espalha para dar um verniz de tradição e atrair católicos incautos. E mais, e digo mais, viu? Hoje mesmo eu tive uma conversa aí com um rapaz dessa linha. Ele argumentou o seguinte comigo. Ele argumentou o seguinte, que nós devemos ler as obras do Roger Scruton e usá-las como referência, porque elas têm muito em comum com a doutrina social da Igreja. Ora, em primeiro lugar, as obras desse senhor não têm tanta coisa em comum com o magistério da Igreja, até porque ele era anglicano, né? Em segundo lugar, e aí que você pega os caras no pulo, vem cá, se você tem na sua frente 2 autores, um deles tem coisas em comum com o magistério da Igreja, e o outro é rígido, segue a doutrina na íntegra, defende o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, defende a tradição lusitana, espanhola, ibérica, enfim, segue o magistério na íntegra e eventualmente até morreu em defesa da fé, você vai escolher qual? Por que você insiste em escolher aquele e não segue esse? Não cita como referência. Ah, porque tem rabo preso com a Revolução. É isso. Inclusive o Roger Scruton, né? Ele falou uma vez a seguinte frase: o erro do Brasil foi ter sido colonizado pelos portugueses, né? Exatamente. Já mostra aí que não é compatível, né? E tem gente que bajula esse senhor. Ele disse isso numa entrevista ao jornal Zero Hora, numa visita que ele fez ao Brasil. Eu acho que ele esteve aqui e numa entrevista ao jornal Zero Hora, ele diz isso, que o problema do Brasil é que ele foi colonizado, construído por Portugal, que deveria ter sido construído pela Inglaterra. E os cipais locais acham lindo, né? Ele falar esse tipo de bobagem, praticamente cuspindo na cabeça da tradição ibérica. Então, vocês podem ver, meus amigos, quais são os referenciais desse pessoal. Essas pessoas não querem assumir uma posição católica de jeito nenhum, porque tem rabo preso com a Revolução. Porque o negócio deles é operar como puxadinho da maçonaria, do sionismo, dessas fundações internacionais e do establishment anglo-americano. Olha, experimenta lá dentro dos grupos, Partido dos Cristeiros, experimenta citar um cara desses. Não tem conversa. Não tem conversa. A gente escolhe os autores mais reacionários possível. E temos orgulho disso. Da linha miguelista, da linha carlista, dos homens que trabalharam nos governos de Franco, Salazar, Dona Maria I, Primo de Rivera. Então, são esses os homens, os autores, que a gente toma como referencial. Daqueles homens que trabalharam para os governos e movimentos que batalharam pelo Estado Católico. Sem chance de dar qualquer
publicidade ou visibilidade a autores que não sejam dessa linha. Vamos retornar aqui à nossa linha